Uma boa tarde para todos nós. De vez em quando, a gente precisa renovar aí o nosso conhecimento dentro da doutrina sobre a perda de pessoas amadas, né? Porque isso é algo inevitável, né? A passagem para a dimensão espiritual é algo que nós não podemos evitar. A única certeza que uma mãe tem quando recebe um bebezinho nos braços é que um dia ele retorna à casa verdadeira. Nós não somos de nenhum mundo. Nós não somos de nenhum planeta. Nós somos ainda espíritos errantes porque precisamos de reencarnar. Estamos aí passeando, indo e vindo da dimensão espiritual para a material, para a gente evoluir. Esse é o único objetivo das nossas encarnações. E aqui na Terra, que é um plano de provação e expiação, nós somos ainda muito cheios de paixões, todas elas. Umas mais, outras menos, mas se estamos na Terra e não somos espíritos elevados para servir de modelo, né, para as criaturas, isso é uma minoria na Terra, a maioria é de espírito inferior. E a inferioridade espiritual nos enche de paixões, né? Nós estamos cheios de paixões. E uma delas é não compreender essa questão da passagem, né, da morte. Como Paulo disse, a morte é o último inimigo a vencer. Então nós temos duas interpretações para essa frase de Paulo. O último inimigo a vencer, no sentido de que, quando evoluirmos, não precisarmos mais de reencarnar, aí não vai haver morte de corpo físico, porque a gente não vai precisar mais de adquirir mais um corpo físico para evoluir, já na ordem dos espíritos puros. Então, esse inimigo foi vencido. Essa situação foi vencida. Mas tem a outra, que é o último inimigo a vencer, essa está mais próxima de nós, que é a compreensão desse fenômeno morte física. Porque, na verdade, é só a morte física. Quando está lá no evangelho tradicional, dizendo que o homem só morre uma vez, e é um argumento dos nossos irmãos que não abraçam a ideia da reencarnação, aí eles falam lá, está lá no evangelho, vocês que não leem, não sabem ler, o homem só morre uma vez. Eu falei, eu concordo plenamente com isso, que o homem só morre uma vez. Eu nunca vi nenhum homem humano, homem no sentido, raça humana, né? Morrer, tá deitado lá no caixão e levantar. Ele levanta se ele não tiver morrido, mas se ele tiver morrido, ele não vai levantar. Porque o homem só morre uma vez. Porque o que é o homem? O homem é a junção do espírito, que é a individualidade, que retorna à dimensão dos espíritos, um corpo semimaterial, que é o perispírito, que se junta ao corpo físico, cuja genética foi oferecida pelos pais, direcionada, né? Direcionada essa genética para o espírito que comanda a reencarnação. Então, isso constitui o homem. Espírito, perispírito e corpo. Então, isso aí só acontece uma vez, né? Para aquela personalidade, só uma vez. Porque aí o espírito, que é chamado de alma porque está encarnado, adquire um corpo físico, uma personalidade, e essa personalidade vai ter um tempo de vida aqui na Terra. Essa personalidade vai morrer. O que vai sair daí, que vai sobreviver, é a individualidade, que é o espírito que não pertence a nenhum mundo. Não tem um mundo. A casa dos espíritos é o universo. Nós somos cidadãos do universo. E estamos sempre
em algum local, nas muitas moradas, na casa do Pai. Tanto moradas físicas, como essas que nós estamos no momento, encarnados, como as moradas espirituais. Então, nós não temos um lugar fixo. Certamente, se o tivéssemos, não seria os planos de provação e expiação, porque isso aqui é uma passagem. Não resta a menor dúvida, e todos nós sabemos disso. Então, a morte sempre foi algo assim que nos aterroriza. A gente não gosta de nem pensar, nem falar esse nome, porque realmente as religiões se encarregaram de colocar a morte num perfil horrível. Tem um livro chamado A Menina que Roubava Livros. Esse livro é contado pela morte. Aí logo no início, né, ela se identifica e ela fala: eu não sou tão feia como as pessoas me pintam. E realmente o Espiritismo vem dar uma pincelada colorida sobre essa questão, porque até a imagem que criaram para a morte é horrorosa, né? É uma caveira com manto preto com uma foice. Aquilo é uma coisa horrível. É horrível aquilo. Então nós fomos, a nossa cultura, né, nos educou dessa maneira, e a gente tem pavor da morte. Realmente, nos planos materiais, a morte ainda é um fenômeno muito ruim, né, para nós, para a gente enfrentar a perda daquele corpo, daquela presença física que nós aprendemos a amar. Aí a doutrina espírita vem nos dar um outro ponto de vista, uma outra visão, que ninguém enterra seu ente querido. Ninguém enterra um ente querido. Ninguém manda um ente querido para uma cremação. Aquilo ali é o corpo, porque o ente querido já não está mais ali, porque ele sobrevive à morte física, ele sobrevive à morte do corpo. E isso não é a doutrina que está falando. Todas as religiões até se abraçam nesse ponto, dizendo que o espírito sobrevive, que o espírito permanece. Mas agora a ciência também, ela está se curvando a essa afirmativa dentro da ciência mesmo, não da ciência espírita. Porque quando falamos que o espiritismo é ciência, filosofia e moralidade, que ela não é uma religião, ela tem um aspecto moral, que não é um aspecto religioso, que o aspecto religioso daria a ela a cara de religião, e ela não tem essa característica de religião. Então, quando se fala na ciência, é uma ciência de experimentação. Não é a ciência que nós conhecemos aí no meio científico, que fica descobrindo a cura das doenças. Não é essa ciência, é a ciência espírita. É a ciência de experimentação. É aquela ciência que veio através das experimentações provar a existência do espírito através do exercício da mediunidade. Então, essa sobrevivência é contada pelos próprios espíritos. Mas isso é dentro da ciência espírita, a ciência de experimentação. Mas a ciência que nós conhecemos, a ciência convencional, ela está realmente se curvando a essa existência da alma por conta das experiências de quase morte, que estão sendo cada vez mais frequentes, essas experiências, dentro dos hospitais, com os médicos e com os cientistas que estão ali dentro dos hospitais, e eles não conseguem explicar esse fenômeno de uma pessoa chegar lá clinicamente morta, tudo parado, sem batimento cardíaco, sem atividade cerebral, sem absolutamente nada. Aí o primeiro procedimento de alguém que chega assim num hospital é o procedimento para ressuscitar aquele corpo ali, né, para fazer o coração voltar a bater, para fazer atividade cerebral com os aparelhos todos. E aí, muitas vezes, são bem-sucedidos, outras não. Aí acontece realmente a desencarnação.
E quando eles conseguem trazer esse corpo à vida, algumas pessoas que passaram por essa experiência, eu digo algumas, que eu estou sendo boazinha, porque são centenas de pessoas, que quando voltam, contam o que aconteceu na sala onde elas estavam sendo ali manipuladas pelos médicos e pelos aparelhos para que elas pudessem voltar à vida do corpo físico. E elas contam tudo em detalhes, contando inclusive coisas que as pessoas não teriam condições de saber. Tem várias experiências. Está aí doutor Alexander Moreira, que ele está encabeçando essa pesquisa numa universidade espiritual no mundo inteiro, e vários médicos e cientistas estão juntos. Então, já está provado que a vida não termina no túmulo. Está provado que a consciência sobrevive fora do corpo. Isso é prova científica mesmo, da ciência convencional, que eles não têm como explicar o que essas pessoas relatam. Então, eles estão ali provando que existe algo além da matéria, porque aquele algo, quando vem, conta coisas que o corpo não tinha a menor condição de absorver, porque ele estava morto. Então, por isso que se chama experiência de quase morte. É quase porque a pessoa não foi de fato, né? A morte não se declarou, mas chega morto lá. Né? Aí eles, com o procedimento, conseguem, e nesse período aí as pessoas viram coisas, viram pessoas que já desencarnaram, foram tratadas por espíritos que eles chamam de seres de luz, né? Encontraram seus afetos. Isso tudo está dentro da ciência, não é só dentro do que aprendemos no espiritismo. Então, esse computador nunca me obedece aqui nessa parte, eu sempre tenho que lançar a mão aqui de um ajuste. Então, vamos acompanhar aqui o que nós temos sobre a questão da morte. Não há morte. O que existe é renovação. Nós não vemos morte em lugar nenhum da natureza. Em nenhum ponto da natureza nós vemos morte. Sempre uma renovação, sempre. Só a vida onde quer que se detenha o coração. Se o nascimento não é o princípio da vida, é bem verdade que a morte não é o fim. Por que o nascimento não é o princípio da vida? Porque nós não fomos criados na hora que nós nascemos. Nós não fomos criados por Deus na hora que a gente está nascendo. Se fosse assim, Deus seria extremamente injusto. Porque está criando seres mais perfeitos do que os nossos antepassados, lá de milênios. Seria justo com aquelas almas que reencarnaram no Homo sapiens sapiens, e hoje nós, com todo esse conforto que temos, com essa tecnologia avançada, Deus seria injusto. Se ele criasse o espírito na hora do nascimento, ele teria sido injusto com aqueles que ele criou lá para trás. E injusto conosco, que vai, quando ele criar aqueles que vêm muito além, com muito mais conhecimento. Então, é claro que não, né? Isso não bate com a justiça divina. Então, a vida não começa para a gente no momento do nascimento, começa aquela vida material ali. É esse estágio que a gente está fazendo aqui. Mas não a vida do espírito, que nós somos espíritos milenares, todo mundo aqui tem milênios de anos, né? Se o nascimento, então, não é o princípio da vida, é bem verdade que a morte não é o fim. Morre a lagarta para surgir a borboleta, morre as sementes para libertar a planta, morre o sêmen para formar o corpo e morre o corpo para libertar o espírito. Então, é sempre uma renovação. Para que uma semente possa germinar, ela tem que morrer, ela tem que abrir, ela tem que quebrar, ela tem que parar de existir. Porque ela vai existir agora no broto que ela está formando. Então, é sempre um avanço, uma renovação. Então, na natureza não tem nada que morra. Né? Lavoisier já falou isso, né? Nada se cria, tudo se transforma, nada se perde.
tudo se transforma. Então a gente não tem morte. Se não tem morte na natureza, Deus ia errar justamente com a cereja do bolo da sua criação? Porque nós somos essa cereja do bolo da criação de Deus. Porque nós somos os únicos capazes de fazer considerações a respeito do Criador. Porque nada, além de nós, pode fazer essas considerações. Tudo que ele criou não tem a inteligência para fazer considerações sobre o Criador. Só nós. Então, nós somos a cereja do bolo. Então, tudo que acontece na criação é uma sequência e nós estamos dentro dela. Então, nós também não vamos morrer. Nós somos imortais. Então, claro que a gente tem que ir para algum lugar, né? 934. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Porque é dessa forma, né? Como Kardec perguntou. Aí eles respondem, essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e é lei para todos, todos. Por isso que a gente falou aqui no início que é inevitável. Todos nós vamos passar por esse fenômeno da morte física. Ninguém fica aqui nesse mundo, ninguém permanece. Nós, quando nascemos, trazemos aqui um plano de viagem para a Terra e nós, ali naquele plano tem o período que nós vamos viver aqui. Então, a hora exata, não. A hora exata quem vai determinar é Deus. Deus é que vai determinar. A hora que o sininho bater lá, a gente vai. Então, a gente vem com um período de vida. A gente vem com as nossas tarefas, com nossos compromissos, né, com o nosso trabalho aqui na Terra. E um período de vida, 10 anos, 30 anos, 40, 90, mas a hora exata da morte quem determina é Deus. É Ele que vai determinar isso. Então, essa hora nós não trazemos conosco, porque a gente não sabe. Muitas vezes nós antecipamos muito com os nossos exageros, imprudências e negligências, como também podemos adiar o nosso momento, porque Deus pode entender que a gente tem que ficar um pouquinho mais aqui, porque está sendo útil. Então, é importante que a gente reconheça que a gente realmente precisa de passar por esse fenômeno, e vamos todos. Se nós não chorarmos a perda de alguém, alguém vai chorar a nós. Isso é uma regra. Não tem outra coisa que podemos fazer, né? Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais sensíveis aos vossos sentidos. Então a gente se comunica com os nossos afetos que já partiram através do sonho, através do pensamento, através de um exercício da mediunidade, quando esses entes queridos se aproveitam do campo energético de um médium para mandar uma carta, para mandar uma mensagem. Então, nós temos, sim, como nos comunicarmos com eles. Mas, segundo os espíritos estão falando aqui, até o aparecimento de outros mais diretos e mais sensíveis aos vossos sentidos. Então, nós já sabemos que nós temos o Espiricom, né? Já temos outros meios em que os espíritos se comunicam através de aparelhos. Isso não é novo, isso já é antigo. O próprio cientista alemão que começou a fazer esse trabalho, que começou a desenvolver, é como um rádio, é como um aparelho eletrônico. Ele começou a desenvolver isso, ele foi o primeiro a se comunicar depois que aí ele desencarnou, os que estavam com ele continuaram o trabalho, e ele foi o primeiro a usar esse aparelho da espiritualidade. Ele foi o primeiro a dar a comunicação. Então isso também vai depender muito das nossas necessidades evolutivas, porque a morte, ela, ao mesmo tempo que ela é necessária para que a gente possa retornar à pátria de verdade, porque já cumprimos a nossa tarefa aqui, ela também é uma forma de expiarmos ou provarmos as nossas coisas aqui no mundo de provação e expiação. Porque a expiação é um sofrimento ligado a erros passados e a provação, ela é um sofrimento ligado
ao livre-arbítrio dessa alma que escolheu isso para vidas futuras. Então, enquanto a aprovação ela está ligada às vidas futuras, a expiação está ligada às vidas passadas. Então, a morte ela acaba sendo também um instrumento de provação e expiação para nós que estamos aqui sofrendo as perdas que a gente sofre quando a gente permanece aqui no mundo. Eu fui uma vez a um velório de um parente e lá estava a sogra desse parente que desencarnou, com muita idade, já com mais de 90 anos, e ela gostava muito desse genro, e ela estava chorando, que ela falou assim, olha, eu nem estou chorando só por ele, eu estou chorando por mim também, porque eu não aguento mais ver gente ir embora, eu não aguento mais chorar em velórios e ver gente partir. Aí eu falei com ele, esse é o preço que a senhora está pagando por ter 90 e poucos anos. Porque se a senhora não estivesse chorando, eles estariam chorando pela senhora. Então isso faz parte da nossa vida, faz parte do momento em que a gente está aqui na Terra. Deus não inventou a morte para torturar seus filhos. Deus não quis nos punir. Agora eu vou fazer fulano sofrer, vou tirar aquela pessoa que ele mais ama do mundo. Nada disso. Deus é Pai misericordioso. Não é esse o objetivo de Deus, né? Trata-se de poderoso recurso evolutivo em favor dos que partem e dos que ficam. A morte não é castigo, punição ou desgraça, é renovação e libertação. Então, quando nós já cumprimos a nossa tarefa aqui, a gente não tem que ficar. Olha o mundo que a gente vive. É um mundo complicado, é um mundo difícil, é um mundo de muita dor e sofrimento, é um mundo de expiação. Expiação é isso, é dor e sofrimento. Então é um mundo que nós estamos, principalmente nesse momento em que a Terra está chegando no ápice aí da sua evolução para um plano regenerador, que nossos irmãos e nós estamos aqui na última oportunidade de encarnação na Terra. Então a Terra tem recebido nos últimos dezenas de anos aí, nos últimos 10 anos, espíritos extremamente comprometidos, nos últimos 50, 60 anos, espíritos extremamente comprometidos para que eles possam melhorar. Deus está dando essa oportunidade, essa chance a todos nós de nos redimirmos, de consertar nossos erros, de expiarmos o nosso passado para a gente merecer essa terra prometida. Então a terra está muito difícil. Aí a gente faz aquela comparação. Aquele que foi conduzido a um sistema prisional porque ele cometeu um crime, então ele precisa de pagar pelo crime dele. Quando chega no final da pena dele, é justo que ele fique lá dentro? Não é justo. Ele pagou pelo que ele fez. Ele merece a liberdade. Então ele é solto. Então, mal comparando com a nossa encarnação, nós estamos aqui na Terra, que não é um sistema prisional, mas é um sistema educacional. De certa forma, é uma prisão educacional, porque a gente não pode sair dela. É uma prisão educacional, a gente não pode. Muitos saem pela porta dos fundos, mas estão cometendo um erro gravíssimo e vão responder por esse erro, né? Os nossos irmãos que tiram a própria vida. Então, nós fomos abençoados com uma encarnação e viemos para esse sistema prisional que é a Terra. Estamos presos a um corpo físico que vai passar por dores, sofrimentos, porque nós escolhemos as nossas provações e nós estamos aqui para isso, para fazer esse resgate e assim a gente evoluir um pouco mais, pagando as nossas dívidas. Então não é justo que quando a gente termine de pagar por aquilo que a gente veio aqui pagar, que a gente permaneça aqui. Não é justo que Deus nos deixe no mundo para agradar fulano, beltrano. Não, de forma nenhuma isso não é justo. Isso é egoísmo da nossa parte. É egoísmo da nossa parte quando a gente quer que aquela pessoa que a gente ame
fique aqui do nosso lado. Ela vai continuar do nosso lado, mas não da forma que a gente gostaria, porque ela continua, porque não há morte, né? Lembra do início que eu falei, não há morte? Então, se não há morte, eles não morreram. Então, eles estão conosco. Então, é esse recurso evolutivo. A alma que já cumpriu a parte dela, volta. Muitos voltam antes de cumprir, porque a gente tem aqueles suicídios indiretos e os diretos, mas isso é conversa para outro momento. No momento é esse, a alma, nesse sistema prisional, se ela estiver fazendo a parte dela direitinho, ela só vai ser libertada quando ela terminar de cumprir a sua tarefa. Aqueles que já cumpriram são libertados. Então, eles partem. A gente não consegue ver a alma como uma libertação, a morte como uma libertação, mas ela é isso. Ela é isso. Aquele corpo doente, aquele corpo sofrido, aqueles problemas todos que a gente vê a pessoa passar que a gente não aguenta, chega um momento que a gente quase que pede a Deus para Deus levar, de tanto ver um amor da vida da gente sofrendo. Então, é justo que a gente fique querendo que ele fique ali sofrendo? Não é justo, ele já cumpriu. Então, ele é libertado desse corpo que o aprisiona. Porque o corpo é uma prisão para a gente, ela diminui, o corpo diminui os nossos sentidos. Na Terra, aqui, com a nossa constituição física, a gente se arrasta por essa Terra. A gente se arrasta aqui. Ainda tem que passar por aquele momento terrível da vigília de um corpo, quando houve a morte do corpo. Então, é um planeta muito atrasado ainda. E a morte para a gente é muito sofrida ainda. A gente tem medo dela. E as pessoas que nós amamos, a gente também tem medo de perdê-los, porque nós somos espíritos ainda muito infantis, muito ingênuos quanto às verdades do universo. Então, a morte nunca foi castigo, nem punição, nem desgraça. Ela é renovação e libertação. O espírito se liberta daquele corpo físico, e se ele teve uma vida boa, o que eu chamo de vida boa? O que eu aprendo no espiritismo que é uma vida boa é uma vida de obediência à lei. A lei de Deus é aquela vida que a gente trilhou, que a gente fez a nossa parte, que a gente cumpriu nossa tarefa, a gente colaborou com o progresso do planeta de alguma forma, né, com a nossa vida. A perda de uma pessoa sempre é um abalo, sempre. Por quê? Porque uma vida, ela é insubstituível. Quando a gente fala assim, você acha o quê? Que você é insubstituível? Não, nós não achamos, nós temos certeza que somos. Não, cada um é insubstituível. Porque cada um é diferente do outro. Nós não somos nada parecidos com ninguém. Nem os gêmeos idênticos são idênticos, eles têm diferença na impressão digital. E na íris também, na íris. Então, nós somos insubstituíveis, porque nós somos únicos. Únicos, não tem ninguém igual ao outro. E se somos únicos, as coisas que fazemos também só nós fazemos. Mas eu faço a mesma coisa que você faz. Você faz o quê? Eu faço igualzinho você. Não, você vai fazer do seu jeito, eu vou fazer do meu. O efeito pode até ser igual, mas a forma de fazer não é. Porque eu sou eu e você é você. Não é? Então, a gente é único. Nós somos insubstituíveis mesmo. Porque como somos únicos, ninguém pode tomar um espaço de alguém que é único. A gente então entende essa importância da vida, né? A importância da vida material, porque é essa matéria que nos dá essa oportunidade. Agora, de sermos únicos, é a alma. É a alma que é única. Não tem uma alma igual a outra. É única. E ela nos torna únicos na personalidade que ela adquire quando aqui a gente chega. Então, ela torna aquele homem único, que é a junção do espírito, do perispírito e do corpo. Essa personalidade vai morrer. Então, essa pessoa morreu e ninguém substitui ela.
pode botar outra pessoa no lugar para trabalhar, fazer a mesma coisa que ela fazia, mas não vai fazer igual a ela. Não estou dizendo que vai fazer melhor ou pior, estou falando que não vai ser igual. Não vai ser igual porque ela é única. A maneira como a gente faz, as coisas são... Querem um exemplo bobo? Bobinho? Culinária. Uma receita de bolo que você faz. Sua amiga vai lá, você põe aquele lanche, ela come aquele bolo, acha aquilo o manjar dos deuses. E você dá a receita para ela, igualzinho. Aliás, às vezes é até ela que copia. Aí depois ela te liga, fulano, eu devo ter copiado alguma coisa errada, porque eu não saio igual o seu, não. Por quê? Cada um tem seu jeitinho, tem sua vibração, tem seu campo energético. Cada um é único. Ninguém é igual ao outro. Então, a nossa vida, ela tem uma importância muito grande. Mas quem determina tudo isso é a alma. E essa alma é imortal, ela vai continuar assim. Ela nunca vai morrer. Ela vai continuar. Então, para os que partem, é um balanço existencial, a aferição do que foi feito com vistas à renovação. Então, para quem vai, é isso. É um balanço existencial. O espírito desencarna, né? Volta, a alma desencarna, volta a ser espírito. E quando ele sai daquele estado de perturbação que a alma, que a morte provoca, né? Quando ele sai, ele começa a fazer um balanço da existência dele. O que ele fez que não devia ter feito? O que ele não fez que era para ele ter feito? Porque aí a memória vem toda, mas isso demora um pouquinho. Ele passa por um estado de perturbação. E aí é um balanço existencial e aferição do que foi feito com vistas à renovação. Então ele fala, poxa, eu fui fazer isso aqui eu consegui fazer, eu venci. Isso aqui eu tenho um pontinho a mais. Então a alma faz esse balanço aí. E para os que ficam aqui na Terra, é um convite à realidade, estimulados pelo próprio sofrimento a refletir sobre o significado da existência humana. Através de quê? De dores expiatórias e dores provacionais. Então, para nós que ficamos aqui, a morte é isso aí. É um convite à realidade. É a certeza da finitude. Porque quando a gente não passa por essa experiência da morte, que às vezes uma pessoa pode crescer e não passar por essa experiência com pessoas muito chegadas, né? Tem pessoas... eu tenho uma amiga mesmo, que até a mãe morreu há pouco tempo, que era uma família grande, não sei nem quantos irmãos, mas era grande. Todos estavam vivos ainda. Todos os filhos, todos os netos, o pai está vivo e ela que foi agora. Então, e ninguém ali desencarnou, nem os primos, não. Teve, acho que um probleminha só de desencarnação na família. Mas aí você vê, as meninas cresceram naquela família, os filhos, né, que não acho que tem menino, eles cresceram naquela família e não tiveram muito contato com essa finitude, porque eles não viram isso acontecer, né? Então, a morte, ela traz essa realidade para a gente, a certeza da finitude. Por isso que nós não podemos livrar as crianças disso, a gente não pode poupar as crianças disso. Hoje, tudo traumatiza, tudo faz mal, tudo causa problema. Então, não pode ver o morto lá, corpo morto, porque vai traumatizar. Quem ficou traumatizado aqui porque viu gente morta? Eu não conheço ninguém. Que eu me lembro, uma vez me obrigaram a dar um beijo a uma pessoa que tinha morrido. Eu dei, mas eu não entendi por quê, né? Depois eu perguntei, mas por quê? Eu nem sabia que eu estava beijando. Então, a criança, ela vai crescendo sem essa realidade aí da finitude. Ela não imagina que acaba, né? Então, e adultos também, embora venham isso, mas parece que com eles não vai acontecer. Né? Então, ela traz isso, esse convite a essa realidade, estimulado pelo próprio sofrimento a refletir sobre o significado da existência humana.
Porque às vezes a gente passa pela vida em brancas nuvens, como diz Francisco Otaviano. Quem passou pela vida e não sofreu, quem não sentiu o fio da desgraça, quem passou pela vida e não teve nenhum sofrimento, passou pela vida, mas não viveu. Não viveu, né? Passou em brancas nuvens, não viveu. Não teve essa oportunidade. Aí, quando a gente não tem a antítese, a gente não dá valor àquilo que tem. Por que a gente dá valor à luz? Né? Quando falta luz na nossa casa, a gente valoriza a energia elétrica lá. Porque a gente está vendo a escuridão. Então, é o oposto que faz que a gente ressignifique determinados conceitos. Alegria, tristeza, né? Quando a gente está no momento de tristeza, a gente valoriza os momentos de alegria que já teve e não aproveitou. Porque nós somos assim, todos nós somos espíritos inferiores, a gente só precisa entender que somos espíritos inferiores. E a gente é dessa forma ainda, né? A gente até não gosta muito de usar o verbo ser, porque o verbo ser define, né? Eu gosto mais do verbo estar. Nós estamos assim ainda, nesse sentimento, nesse pensamento. Então a morte nos dá um banho de realidade. Um banho de realidade. E através de dores expiatórias e dores provacionais. Sempre lembrando, as dores expiatórias estão relacionadas ao passado e as provacionais estão relacionadas ao futuro. O espírito escolhe provas que ele realiza aqui no mundo, ele passa, ele é vitorioso, ele diz, eu estou bem para alcançar um nível melhorzinho. E as dores expiatórias é para ele fazer o resgate dele, para voltar para a dimensão espiritual, vitorioso em algumas coisas, que a gente não consegue sair daqui vitorioso em tudo que veio fazer, né? Porque a gente é espírito inferior. Então a gente tem que entender isso e se aceitar. A gente tem que se amar por causa disso, a gente precisa. A gente tem que se perdoar os erros. Porque quando a gente comete aquele erro, a menos aquela pessoa que tem certeza que vai dar errado e faz, aí ela, né? A gente não pode nem falar o que ela é aqui para não ficar chato, mas, poxa, tá sabendo que não vai dar certo, tá fazendo? Então, a maioria dos nossos erros, a gente vai errando para acertar. Então, a gente tem que se perdoar, porque no momento que a gente agiu daquela maneira, esse era o conhecimento que a gente tinha, aquele ali que nos fez agir daquela maneira. Hoje, eu já agiria diferente, porque a gente evolui, a gente cresce, a gente aprende. E isso que é a beleza da encarnação e da vida de dor e sofrimento, que a dor nos ensina muito. Uma pessoa que passa uma noite no leito de morte de alguém, com que esse alguém ainda está conversando, ela pode aprender muito mais nessa noite do que se ela tivesse dado uma festa enorme na casa dela, regada a bebida, e que no dia seguinte ia acordar com uma dor de cabeça enorme, uma ressaca horrorosa, e depois não saberia nem indicar o nome de todas as pessoas que lá estavam. Então o que ela aprendeu ali? Nada. Aprendeu que não deve fazer de novo, que está sofrendo a ressaca. Agora, aquela pessoa que passou aquela noite com uma pessoa na sua finitude, com certeza ela vai aprender muita coisa ali, que vai servir para a vida toda dela. Então, isso são coisas que a gente precisa compreender quando fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Coisíssima nenhuma. Deus escreve certo por linha certa. Tem linha torta e não. A gente que acha que é torto, que a gente não queria daquela maneira. Mas não é assim que acontece, né? É necessário compreender a morte concebendo a separação como uma experiência inevitável, mas transitória. Olha, essa palavra é importantíssima. É uma experiência inevitável, porque todos nós vamos passar por ela, mas
é uma experiência transitória também, porque nós vamos nos encontrar com esses nossos afetos. Eles não morreram. E a gente continua lidando com eles, a gente só não vê. Mas eles estão do nosso lado e a gente não vê. Às vezes a gente percebe, né? De repente, do nada, uma pessoa está assim na casa, perdeu um ente querido, mas, né, às vezes tem até já bastante tempo, porque quando está recente, às vezes ele nem tem condição para isso e nem está ali por gosto, né? Por estar ali preso ainda às suas atividades. Mas, às vezes, uma pessoa já foi há tanto tempo, assim, né? E dá aquela... Você está na sua casa, tranquilinho, assim, de repente dá uma saudade daquela pessoa, dá uma saudade, dá uma coisa que chega, às vezes, nos emocionar. Sabe o que é isso? É esse espírito se aproximando e nos abraçando. É isso. Então, a gente não os vê, mas eles nos veem. Se eles não podem nos ajudar, porque a gente não pode ficar pedindo ajuda, porque eles não estão em condições para isso, porque não são espíritos ainda que podem ajudar alguém, porque são espíritos que saíram de plano de prova e expiação, então não são espíritos superiores. São inferiores ainda, até que aprendam, né? Eles intercedem, pedem ajuda para a gente, igual o que faz aqui no mundo. Quando um pai ou uma mãe não podem ajudar um filho, eles recorrem a um amigo, a alguma pessoa, já que eles não podem, mas conhece alguém que pode. A vida na dimensão espiritual é a verdadeira, isso aqui é uma cópia daquela. É uma cópia aí grosseira, né? Ainda tem essa, grosseira. Então, é uma experiência inevitável, mas transitória, e uma consequência natural, olha, da vida material, para que o sofrimento seja menor, pois a maior dor é aquela que chega pelas portas da inconformação. É isso que dói. Não é propriamente a perda da pessoa, é a inconformação e a revolta. É isso que faz doer. É exatamente isso. Quando há uma compreensão do fato, a dor diminui, porque a saudade fica. Que a saudade, segundo uma menininha, que essa história é interessante, que ela falou para o médico que a saudade é o amor que fica, então, mas a revolta não. E a revolta prejudica muito quem foi também, né? Os nossos afetos que partem recebem, sentem e sofrem todos os nossos sentimentos e os efeitos da nossa revolta. Olha só. Por isso que a gente fica cada vez mais inconformado, porque eles sofrem aqueles efeitos e muitas vezes estão perto de nós naquela troca simbiótica da dor e do sofrimento. Então essa conformação auxilia esses afetos. Então aquele que realmente ama, ele não quer nenhum sofrimento pelo ser que partiu, né? Que o ser que partiu sofra. Ele não quer isso. Então ele precisa compreender isso. A saudade é eterna, isso não tem jeito. Mas eles sofrem a nossa revolta, sofrem a nossa dor e dão muito trabalho aos espíritos. Nós damos muito trabalho ao anjo da guarda deles, que continua com eles. Porque se eles não estão merecendo receber essa revolta do parente que ficou aqui, a tristeza, a dor, eles são neutralizados pelo próprio anjo da guarda. Então dá trabalho para o anjo da guarda, porque o espírito não vai sofrer só porque o outro aqui não está conformado. Ele sente esse sofrimento, essa dor, mas se ele não merecer passar por ela, o anjo da guarda vai livrá-lo disso. Então a gente precisa compreender para a gente auxiliar. Tem gente que morre o pai, morre a mãe, dali a pouco está pedindo ajuda, vem me ajudar, vem me... Não pode, gente, eles não podem fazer isso. A gente não pode pedir ajuda para eles. Às vezes eles não sabem nem que morreram ainda, que o corpo deles está morto, porque eles têm perispírito, é pesado para eles. O perispírito é um corpo semimaterial que tem a aparência desse. Eles se tocam, eles se acham vivos. Então, se eles não compreenderem a morte também, eles acham que eles estão vivos.
Mas eles não vão poder fazer nada, eles não vão poder ajudar, eles não têm mais corpo. E eles não podem, eles estão perturbados ainda pela desencarnação. Então a gente tem que pedir ajuda a Jesus, aos espíritos, aos bons espíritos, ao anjo da guarda, dirigir nossas preces ao anjo da guarda e a eles mesmos. Dirigir nossa prece aos nossos amores que partiram, orar por eles, falar desse amor que a gente sente, amor de laço eterno. O amor não se desfaz porque o parente partiu, de forma nenhuma, esse amor permanece. E no reencontro ele também vai permanecer, mas só que de uma forma fraternal, não mais com aquele amor de marido e mulher, de pai e filho. Porque na dimensão espiritual somos todos irmãos. Família é laço consanguíneo. A partir do momento que o parente foi para a dimensão espiritual, e essas almas, às vezes, elas reencarnam juntas para desenvolver esse amor grande, ao desenvolverem, ao chegar a essa partida, eles vão para a dimensão espiritual, livres daquele problema, só ficando amor. Mas é um amor fraternal. Não é mais um amor de marido e mulher, de pai e mãe. É um amor de irmão. Mas é um amor incondicional. Então é muito diferente disso que a gente imagina que a gente sinta aqui. Não é da mesma forma. É um amor muito maior. Porque esse amor foi fortalecido pelos laços consanguíneos ou estabelecido pelos laços consanguíneos. Que às vezes, quando as almas chegam aqui, elas chegam cheias de ódio. Mas a convivência ali no lar e a compreensão e o amor que desfaz aquele ódio, elas passam a sentir amor e ao partirem, esse amor é eterno. Então a gente não pode ficar fixado no mundo. A vida verdadeira é a vida na dimensão dos espíritos. Não se deve medir a justiça divina pela nossa medida, nem pensar que o Criador, por um simples capricho, nos infligiria penas cruéis. Nada se faz sem uma finalidade inteligente e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Muitas vezes, um pai vai ou a mãe e deixa aqui os filhos aqui, aí a gente fala, meu Deus, é muita injustiça. Não é. Aqueles espíritos que ficaram ali, eles precisam dessa situação que se apresenta para que eles possam resgatar o passado deles também. Muitas vezes a mãe é só um veículo para que aquela alma chegue. Aí ela morre no parto, ela vai e o bebê fica. Ai, meu Deus, que injustiça. Não, não é injustiça. Ela só tinha essa tarefa. Ela volta, o que ela puder fazer por aquele espírito que ela deu oportunidade, ela vai fazer. E aquela alma vai passar pelos problemas que ela tiver que passar aqui no mundo. Seja por quem ela for criada. Então, tudo tem uma razão de ser. Deus não erra na nossa vida. Deus não traça caminhos errados para nós. Aliás, ele nem traça caminhos, nós é que escolhemos o caminho, ele só nos ajuda a trilhar esse caminho. Aí isso ele ajuda, né? Acreditai que no que vos digo, a morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, dilaceram um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede ao que se vai e que assim é preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Ele não precisa sofrer mais os problemas na terra. Quantas vezes a gente ouve alguém falar assim, graças a Deus que seu pai não está mais nessa vida para ver o que você está fazendo. Nunca ouviu isso de ninguém? Né? E eu ouvi uma vez de uma mãe que o filho foi para as drogas, depois foi preso e tudo. Ela falou, meu Deus, falou para o jornalista,
Esse menino, quando era pequeno, ele quase morreu. Eu pedi tanto a Deus para ele viver, tanto a Deus. Deus me deu essa bênção, mas eu já nem sei mais se não teria sido melhor ele ter ido naquela época. Foi o que ela falou. Não era, porque ele ficou aqui porque tinha que ficar. Mas era aquele coração de mãe falando, é o que está falando aqui, né? É aquela coisa, a gente não imagina, o amanhã não existe. A certeza que a gente tem que aquele filho que a gente recebeu, ele vai voltar. Agora, quem ele vai ser, o que ele vai fazer, como ele vai ser, isso ninguém sabe. Ele que vai determinar isso para ele. Ele tem livre-arbítrio, como nós temos, o nosso, né? Aí continua, isso aqui está no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Eles continuam falando, mas de que esperanças quer falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. A gente acha que aqui, né, os títulos, as posições sociais é o que importa, mas não é mesmo. Não é mesmo. Nada disso importa na espiritualidade. Eles continuam no Evangelho. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais antes que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? A nossa visão está restrita ao mundo material. Então, nós somos espíritos imortais. Quando a gente fala que às vezes vai uma criança de 3, 4 anos, a gente tem essa ideia, como se a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes, aquele espírito, ao reencarnar, trouxe um mapa de provações e expiações para ele, e que, por alguma razão que a gente não entende, Deus entendeu, de repente, até que ele não está preparado ainda, ele vai com 2, 3 anos, retorna para depois ele voltar mais fortalecido, para poder resgatar o passado dele. Aí tira ele, porque ele não vai merecer, ele não vai aguentar passar por as coisas que ele mesmo escolheu. Então acontece acontece algumas vezes isso aí. Então a gente não pode avaliar que aquela pessoinha que está ali, que ela vai ter uma vida brilhante. Né? Às vezes a gente vê algumas coisas, né? Algum pai ou mãe com o coração sofrendo muito, eu não vou ver você se formar, eu não vou ver você se casar. Quem garante que ele ia se formar, que ele ia se casar? Então é a nossa visão de mundo. Mas aquela alma partiu porque ela não precisava de sofrer aqui nessa terra. Porque aqui é um lugar de provação e expiação. Ela não precisava mais, então ela parte. Ela parte como um filho parte para um outro país para estudar. Não é? Quantos pais, às vezes, não têm condição? Às vezes é uma criança de uma família muito pobre, que é um espírito bastante evoluído ali intelectualmente também, e faz uma prova e passa para estudar numa faculdade num outro país. Pode ser que esse filho nem mais veja esses pais, porque ele não vai ter condição de ficar indo e voltando. Pode ser que esses pais morram aqui. Quer dizer, a morte para nós é uma mudança dessa forma. Vitor Hugo falava isso. Morrer não é morrer, é só mudar. É só mudar. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores, sem razão, os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Está lá no capítulo, no Evangelho.
Então nós não estamos afastados dos nossos amores, de jeito nenhum. Eles estão sempre perto, sempre que tem essa permissão, e nós ainda não merecemos, às vezes, por uma questão também de expiação, perceber a presença deles, mas eles estão ali. Às vezes a gente sonha com eles, é porque em alguns sonhos pode ser uma lembrança do passado, mas pode ser também um reencontro no sonho, né? Então a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para a gente perceber essas aproximações. O sofrimento precisa ser vivido e digerido por nós. Não adianta nada que se diga para alguém que perdeu um ente querido aqui no mundo sobre nada. Você só abraça. Porque ele não está em condições de entender, ele tem que viver o luto. Ele tem que viver aquela dor, ele tem que viver aquela perda, porque isso faz parte do contexto. E nada que você diga vai ajudar, pelo contrário, pode até revoltar mais. Então é só emprestar realmente a energia, dar um abraço e se dispor para uma conversa quando a pessoa quiser, né? Cada um tem seu tempo e vive o processo de seu modo. As perdas nos deixam vazios, indefesos, imobilizados, paralisados, impotentes, revoltados, tristes e com medo. Isso é natural e normal. Não é condenável se sentir assim. Seria difícil a gente não sentir nada pela perda de um amor. Ah, não pode chorar. Por que não? Quem disse? É o choro da revolta que não pode, mas o choro da saudade, o choro do amor, claro, a alma não vai se abalar para mal dessa forma, pelo contrário, ela vai sentir esse amor, isso é importante. Então, quando a gente tem esse vazio, é claro, você vive anos e anos e anos com uma pessoa, claro que vai ficar um vazio, lógico que vai. Como não vai? Impossível não ficar, não é? E a gente paralisa, a gente se imobiliza, mas isso é só no princípio. Depois a gente cria uma força que não sabe de onde que vem, mas vem deles também, que nos ajudam a viver esses momentos depois da perturbação, né? Claro. A única certeza que temos é que o tempo passa. Olha, o tempo cura? Não, não cura nada. Tempo não cura nada, isso é bobagem. Porque tempo não apaga amor, tempo não apaga lembrança, tempo não apaga memória. Então ele não cura nada. Ele só tira de foco, porque ele vai passando. A bênção divina nos ajuda a preencher os vazios, a ver a perda de uma forma diferente. Então o tempo ele faz isso, ele tira o foco da dor e coloca o foco da saudade, do amor, da certeza do reencontro. Então o tempo é muito importante, por isso que a gente tem que se dar esse tempo. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir ficar bem porque perdeu alguém que ama, né? A cura e o restabelecimento virão assim que compreendermos os fenômenos da vida. Precisamos ter paciência. É necessário ter paciência para compreender esse fenômeno. A chave da paciência reside na certeza de que tudo vai dar certo. Em desenvolver a fé de que existe um plano que desconhecemos e que é muito maior do que nós. Precisamos aprender a conviver com a ausência física e a presença espiritual. A gente não tem mais a presença física, mas temos a presença espiritual que vai substituir a presença física com certeza, porque o corpo não é nada, o espírito é que ama. Então esse amor a gente vai continuar sentindo, porque não vamos ficar separados dos nossos amores. Só por um tempo. É temporário,
Mas não precisamos esperar morrer para isso, não, porque eles se aproximam de nós e quando a gente estiver preparado, a gente vai perceber a presença deles junto da gente, com certeza. Em algum momento dessa jornada, compreenderemos que nunca tivemos a pessoa que perdemos da maneira como imaginávamos, mas também compreenderemos que sempre as teremos de outras maneiras. Muitas vezes você vive muito bem, anos e anos com uma pessoa, e aquela presença ali não te diz grande coisa. E às vezes você vive pouco tempo com uma pessoa, ela se vai, aí você vai sentir a presença espiritual dela muito mais do que a presença física que você sentia de outra pessoa ali na sua frente. Isso é relativo. Isso vai depender do afeto que existe entre as almas. A doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, pelas provas que nos dá sobre a imortalidade da alma, a vida futura, a presença ao nosso redor dos seres a quem amamos, a continuidade da nossa afeição, a relação que nos permite entreter com eles, oferece-nos uma suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Que os espíritos dizem isso, essa é a causa mais legítima de dor. A dor das separações não pode ser maior do que a certeza do reencontro e de que a vida prossegue além do corpo físico, repleta de oportunidades. Com o Espiritismo não há mais solidão, não há mais desespero, não há mais escuridão sobre a morte. O Espiritismo traz outro ponto de vista, outra visão. Uma das principais descobertas é que é melhor perder um grande amor do que nunca ter amado. Perder alguém que se ama pela morte pode não ser a pior das perdas. Apesar da falta da presença física, somos capazes de encontrar novas maneiras de conviver com esse amor, pois continua presente no nosso coração e na nossa lembrança. Não tenhamos dúvidas disso. Castro Alves escreveu da dimensão espiritual, porque ele desencarnou novinho, se eu não me engano, acho que foi com 20 e poucos anos. Ele escreveu: conduz os seres aos céus, falando sobre a morte, né? À luz da realidade, sou ave da liberdade, que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando-os às alturas. Dou corpos às sepulturas e dou almas para a amplidão. Então a morte, o Espiritismo matou a morte. Tem aqui um texto lindo para a gente encerrar a nossa conversa, que diz: tudo passa. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade. São lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave do Pai amoroso a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Isso é um texto de Chico Xavier. Aqui a gente encerra com as folhas de outono, né? As folhas caídas do outono são um símbolo de que tudo se renova. Assim, podemos entender que na vida tudo tem seu tempo. Com esta consciência, nos livramos da ansiedade, dando ao tempo seu próprio tempo. Então, meus amigos, muita paz para vocês, para todos, que não há ninguém nesse mundo que não tenha perdido alguém querido, né? E é assim, faz parte. Só que esse verbo
não está certo, né? A gente fala, eu perdi. Não, você não perdeu. Temporariamente está afastado, porque ninguém perde ninguém. Quando existe o amor, os laços são eternos. Então, que a gente procure compreender melhor essa questão da vida e da morte, porque isso faz parte do contexto da evolução do ser, que Deus, nos criando simples e ignorante, nos deu livre-arbítrio para que a gente operasse a nossa própria evolução. E para isso a gente precisa de idas e vindas da dimensão espiritual para a dimensão material para fazer o nosso resgate. Muita paz para todos.